Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de jornada, que confesso, já fervi de raiva porque a minha caneca favorita rachou logo no primeiro uso. Sim, e tá, eu sei, era só uma caneca. Mas naquele momento parecia o fim do mundo e eu já estava mentalmente planejando a vingança contra o fabricante. Sabe quando o ódio borbulha, seja por uma discussão acalorada, seja por uma injustiça que você testemunha, ou até algo tão trivial quanto um e-mail importante que vai direto para a caixa de spam? Parece pessoal, né? Então, Buda não tinha que lidar com canecas traiçoeiras ou filtros de spam. Mas ele sabia que o ódio é um fogo que queima mais a gente do que os outros. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos aprender a manejar e, quem sabe, apagar essa chama com sabedoria. Prontos para subir no sofá e resfriar o coração? Então, no nosso 12º episódio, nós vamos explorar como combater o ódio. Não com mais fogo, mas com a água fresca da compaixão. Porque, né? Quem nunca xingou uma caneta que seca bem na hora de assinar algo importante? Ou pior, um carregador de celular que só funciona em uma posição específica? Bora, monges de sofá? Tá, Julie, ódio parece meu estado de espírito quando eu passo 20 minutos procurando o controle remoto, só pra encontrar ele debaixo do sofá, com as pilhas gastas e sem nenhuma sobrando em casa. Ou então quando eu saio correndo pra pegar o ônibus, chego na parada suando e ele passa direto, porque o motorista não viu a minha mão esticada. No budismo, o ódio é um dos 3 venenos mentais, junto com o apego e a ignorância, que são o alimento do sofrimento. E ele surge quando nós percebemos uma ameaça ao nosso eu, seja uma crítica que atinge a nossa autoestima, uma injustiça que nos faz sentir impotentes, ou até algo bobo, como, por exemplo, a caneca que racha e frustra nossa expectativa de perfeição. Para o budismo, o ódio está enraizado na ilusão de um eu separado. Lembram do nosso 9º episódio? E de não saber que todos estamos interconectados. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesses 3 venenos? O ódio é a aversão, a repulsa, a vontade de afastar ou de destruir aquilo que nós consideramos desagradável. É a energia que nos impulsiona a brigar, a criticar, a ressentir. É, por exemplo, o que nos faz querer jogar a caneca rachada pela janela ou mandar um e-mail cheio de caps lock para o fabricante. É uma resposta instintiva, sabe? Quase um reflexo de autoproteção, mas que, paradoxalmente, nos consome por dentro. O Buda via o ódio como uma das raízes do não hábito, ou seja, ações que são espiritualmente prejudiciais e moralmente repreensíveis. É o oposto da bondade amorosa e da compaixão. E a presença do ódio na mente obscurece a sabedoria e a clareza. Pense no ódio como um veneno que, ao invés de ser expelido, ele é internalizado, corroendo a paz e a tranquilidade interior. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A raiva, que é uma manifestação do ódio, é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Mas, na verdade, somos nós que nos envenenamos, perdendo a serenidade e a clareza mental.
O apego é o desejo, a cobiça, a ânsia por possuir, por manter, por controlar. É a energia que nos faz agarrar o que consideramos agradável, gerando frustração quando nós não conseguimos ou quando nós perdemos. É o que nos faz querer aquela caneca perfeita, aquele emprego dos sonhos ou aquela vaga no estacionamento que alguém pegou, sabe? E assim, o apego não se trata apenas do desejo por coisas materiais, mas também por experiências, por reconhecimento, por controle. É aquela ânsia por mais, a insatisfação crônica com o que se tem e a crença de que a felicidade reside na aquisição ou na manutenção de algo externo. E, claro, é a raiz de muitas das nossas pequenas frustrações diárias, desde a caneta que seca até o e-mail que vai para o spam. A filosofia budista argumenta que o apego, em sua essência, é uma forma de ignorância sobre a natureza impermanente da realidade. Se tudo é transitório, apegar-se a algo é como tentar segurar água com as mãos. Inevitavelmente, ela escorre. É por isso que o sofrimento vem do apego às nossas ideias de certo, por exemplo, como nós vimos no 4º episódio. Quando nós nos apegamos a como as coisas deveriam ser e a realidade não corresponde, surgem o ódio e a frustração, claro. E por fim, a ignorância é a raiz de tudo. A falta de clareza sobre a verdadeira natureza da realidade. A ilusão de que nós somos seres separados e permanentes. É essa ignorância que nos faz buscar felicidade em coisas externas e a reagir com ódio ou apego quando as coisas não saem como o esperado. É tipo tentar montar um móvel sem o manual de instruções. A gente se irrita, força as peças e no final tem tudo para o resultado ser um desastre. O ódio é essa reação a essa frustração, sabe? E a ignorância é a cegueira fundamental que nos impede de ver a interconexão de todos os fenômenos e a impermanência de tudo. É a crença na existência de um eu separado e fixo que precisa ser protegido e satisfeito a todo custo. Essa ilusão de separação é o terreno fértil para a aversão e o apego, pois se nós acreditamos que somos entidades isoladas, é natural que a gente busque acumular para nós mesmos o que nós queremos e repelir aquilo que nós consideramos ameaçador. E não é só sobre budismo. A filosofia, em diversas correntes, também aborda a ignorância como fonte de sofrimento. O filósofo grego Sócrates, por exemplo, afirmava que o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo para a sabedoria e que a ignorância é a raiz de muitos males. Lembram da frase "conhece-te a ti mesmo"? Que sim, ela é atribuída ao poeta grego Píndaro, mas ela ficou famosa por estar inscrita no Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga. E ela foi amplamente popularizada pelo filósofo Sócrates, que a usava para enfatizar essa importância do autoconhecimento. E no budismo, a ignorância não se trata apenas de falta de informação, tá? Mas sim de uma profunda falta de compreensão
da realidade, uma cegueira fundamental que nos aprisiona no ciclo do sofrimento, o samsara. É por isso que a sabedoria é um dos pilares do caminho budista, pois é através dela que nós podemos desmantelar a ignorância e, consequentemente, os outros 2 venenos. O 14º Dalai Lama tem uma frase que ilumina. Abre aspas. O ódio é nosso maior inimigo, pois destrói nossa paz interior antes de atingir os outros. Fecha aspas. No 4º episódio, nós vimos que o sofrimento vem do apego às nossas ideias de certo. No 7º, a raiva criou sementes kármicas. Aqui, nós vamos ver que o ódio é como segurar brasas quentes para jogar em alguém. Quem se queima somos nós. No nosso 10º episódio, os defeitos alheios foram espelhos. O ódio, então, é um espelho embaçado, refletindo nossa dor e não a realidade. E se a gente for honesto, às vezes, o maior ódio que sentimos é contra nós mesmos, por não sermos tão perfeitos quanto nós achamos que deveríamos. O ódio é um fogo que consome nossa clareza, reforçando a ilusão de separação e perpetuando o sofrimento. Vimos que ele nasce da ignorância, que por muitas vezes nos faz ver os outros como inimigos, ignorando que todos compartilhamos da mesma busca por felicidade. Quando, por exemplo, eu fico brava porque alguém corta meu caminho no trânsito, eu tô protegendo um eu que não é fixo. Eu tô tentando proteger o eu motorista, que é apenas uma versão temporária de mim mesma. Esse eu existe enquanto eu tô nessa situação, dentro do carro, dirigindo, interagindo com outros motoristas. Mas quando eu saio do carro, esse eu motorista simplesmente deixa de existir. Ele era um papel que eu estava desempenhando naquele momento, entende? A prática aqui é cultivar a bondade amorosa e a paciência, transmutando o ódio em compreensão. A compaixão é o antídoto direto para o ódio, porque enquanto o ódio busca afastar e destruir, a compaixão tem como escopo aliviar o sofrimento. Não só o nosso, mas o dos outros também. É a capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender que as suas ações, mesmo aquelas que nos irritam, que não fazem sentido, elas podem vir da dor, da ignorância ou do medo, por exemplo. E quando nós cultivamos a compaixão, o fogo do ódio, ele perde a sua força, pois não encontra mais combustível na nossa mente. O Buda, no Akosa Sutra, demonstrou isso de forma magistral. Quando ele foi insultado, ele permaneceu em silêncio. E aí, o ódio do agressor não encontrou eco, voltando para o próprio agressor. E essa é a essência da não aversão. Não aceitar o veneno que nos é oferecido. A compaixão no budismo não é um sentimento de pena, sabe? É uma profunda aspiração de que todos os seres estejam livres do sofrimento. E ela é a base para a ação ética e para o desenvolvimento da sabedoria. Ela nos permite ver além das aparências e nos permite reconhecer a humanidade compartilhada em cada ser, mesmo naqueles que nos causam aversão. É como se, ao invés de reagir com um soco,
oferecêssemos um copo d'água, por exemplo, a alguém que está com sede, mesmo que essa pessoa tenha nos ofendido. A compaixão é a água que apaga o fogo do ódio. O Lama Padma Santen aprofunda, abre aspas, o ódio é uma ilusão que nos separa. A compaixão dissolve essa ilusão, revelando a nossa unidade. Fecha aspas. No Akosa Sutra, o Buda permanece calmo diante dos insultos, mostrando que o ódio não precisa nos atingir se nós não o aceitarmos. No 6º episódio, nós soltamos o apego. Aqui, nós soltamos a necessidade de retalhar. No 9º episódio, a impermanência nos mostrou que o ódio passa. No 10º, os defeitos alheios viraram pontes. Combater o ódio é apagar o fogo com a água da bondade, cultivando uma mente que acolhe e não divide. É como quando nós nos damos conta de que a briga por uma vaga no estacionamento não vale a pena e que a paz de espírito é muito mais valiosa do que ter razão. Tá, tudo bem. Eu sei que muitas vezes combater o ódio é tipo tentar meditar enquanto a campainha toca sem parar e o cachorro do vizinho late sem trégua. Parece impossível, mas é prática. O ódio é um hábito arraigado, alimentado por nossa tendência a reagir, sabe? Sem refletir. Eu sou culpada disso. Eu fico muito irritada quando alguém termina o pacote de leite e deixa lá o saco vazio tacado na pia, na mesa, ao invés de, poxa, colocar no lixo que tá ali do lado. Mas ao fazer isso, eu ignoro que, embora do crime de deixar embalagens vazias por aí eu não seja culpada, eu sou responsável com certeza por diversas outras atitudes inconscientes que devem deixar outras pessoas bem irritadas comigo. Outra coisa que eu recém tive a experiência de observar com bastante clareza, que me tira do sério, quando eu tô gravando um episódio e o amiguinho da moto barulhenta passa sem parar pela frente da minha casa. E eu culpo o universo, o fabricante da moto, o motociclista, a moto, o pneu, tudo. Sério, Julie. Mas é assim. Nós podemos nos apegar a cada frustração, não é mesmo? Pense em quantas vezes você se pegou reagindo de forma automática às pequenas frustrações cotidianas. O trânsito lento, a fila do supermercado que não anda, a internet que cai no meio de uma reunião importante. Essas reações, muitas vezes, são reflexos condicionados. São padrões neurais que se fortaleceram ao longo do tempo. É como se o nosso cérebro tivesse criado um atalho para a raiva, tornando ela a resposta padrão para qualquer coisa que ameace o nosso senso de controle ou a nossa expectativa de como as coisas deveriam ser, sabe? Então, é aqui que entra esse ponto crucial, essa ilusão do controle. Nós, seres humanos, temos uma necessidade quase patológica de querer controlar o ambiente ao nosso redor, as pessoas e até mesmo os nossos próprios sentimentos, né? E aí, quando essa ilusão ela é quebrada, seja por uma caneca rachada, seja pela moto barulhenta, bem na hora que eu tô gravando, o ódio surge como uma tentativa desesperada de reafirmar esse controle perdido. É tipo a nossa mente gritando: isso não deveria estar acontecendo. Eu deveria estar no comando. Então, aqui, o desafio é pausar antes de reagir. É ficar consciente dessa reação automática antes de manifestá-la no mundo. Usando o mindfulness para ver o ódio como um padrão mental e não como uma verdade. A monja Coen, ela diz assim, abre aspas,
O ódio é um grito de dor. Responda a ele com silêncio e amor, e ele se aquieta. Fecha aspas. Então, monges de sofá, eu lhes convido a rir comigo dos tropeços. Eu já surtei por cada coisa. Por exemplo, a minha escova de cabelo sumiu. E aí eu achei que era o fim do mundo. Patético, né? Hoje eu vejo que é o meu ego querendo controle sobre cada fio de cabelo. O ódio pode ser um convite para crescer. Como o Buda disse, nunca neste mundo o ódio é apaziguado pelo ódio. Somente o não ódio apazigua o ódio. Essa é uma lei eterna. Então, esse é um lembrete poderoso de que a verdadeira força está em nossa capacidade de não reagir, de não alimentar o fogo. Eu considero essa uma perspectiva transformadora, porque muitas vezes o ódio que nós sentimos pelos outros ou que os outros sentem por nós é uma manifestação de sofrimento interno. Alguém que reage com raiva, pode estar lidando com medo, com insegurança, com frustração ou dor. E ao invés de reagirmos com mais ódio, o budismo nos convida a responder com compaixão, a perceber a dor por trás da raiva que aquele que emitiu a raiva não está percebendo, sabe? E não, absolutamente, isso não significa aceitar a violência ou a injustiça, mas se trata de desarmar o ciclo de retaliação. É como um espelho. Se você sorri para ele, ele sorri de volta. Se você o encara com raiva, ele reflete a sua própria fúria. Essa é a essência da não aversão, não aceitar o veneno que nos é oferecido. Não se trata aqui de passividade, mas de uma força ativa de não reação. É a capacidade de observar o ódio surgindo em nossa mente, de reconhecê-lo, mas de escolher não alimentá-lo. É como um incêndio. Se você não joga mais lenha, ele eventualmente se apaga. Essa prática de não reação é um dos pilares da atenção plena, que nos ensina a observar os nossos pensamentos e emoções sem julgamento e sem nos identificarmos com eles e agirmos a partir deles. Então, ao invés de sermos arrastados pela correnteza do ódio, nós aprendemos a flutuar sobre ela, a vê-la como uma manifestação temporária da mente. E sim, rir dos tropeços é parte fundamental desse processo. Porque, por exemplo, quando você consegue rir da sua própria reação exagerada a uma escova de cabelo sumida, você está desarmando o poder do ego e da ilusão de controle. É um ato de autocompaixão e de reconhecimento da nossa própria humanidade imperfeita. Então, o ódio se torna um convite para crescer, para aprofundar a nossa prática e para nos tornarmos mais livres. Transformar o ódio é como transformar um guarda-chuva que não abre em uma chance de dançar na chuva. Eu sei, não é fácil, mas muda tudo. Bora então com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, nós vamos fazer um diário da chama. Pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote um momento recente em que você sentiu um ódio ou uma raiva intensa. Pode ser uma discussão acalorada com um familiar, uma injustiça flagrante no trabalho, ou até a frustração de ser mal interpretado, sabe? Eu, por exemplo, anotei quando deixaram o ar-condicionado ligado no modo geleira. E eu, que sofro de sinusite, senti uma onda de irritação percorrer todo o meu corpo.
E aí, depois de reconhecer, escreva: o que essa raiva reflete sobre mim? Que expectativa ou apego meu foi frustrado? Como eu posso responder a isso com compaixão ao invés de alimentar o fogo? E então, anote uma ação para esfriar a chama. Pode ser desejar algo bom para a pessoa ou simplesmente respirar fundo e reconhecer a emoção, sem se apegar a ela. Essa prática vai te ajudar a ver o ódio como um espelho das suas próprias reações, sabe? E não como uma arma para você sair aí usando contra os outros. E se você, como eu, tiver a tendência de transformar o diário em um campo de batalha para suas frustrações, lembre-se, o objetivo é a auto-observação e não a autoflagelação, tá bem? Agora, queridos ouvintes, vamos aprofundar um pouquinho nossa prática. A meditação Metabhavana, ou a meditação da bondade amorosa, é uma das ferramentas budistas mais poderosas para dissolver o ódio e para cultivar a compaixão. E o mais fascinante é que a ciência moderna tem validado muitos dos seus benefícios, mostrando como que ela pode literalmente reconfigurar o nosso cérebro para a empatia e para a felicidade. Os estudos em neurociência, por exemplo, têm demonstrado que a prática regular de meta ativa áreas do nosso cérebro associadas à regulação emocional e à empatia. É como um treino para o músculo da compaixão. Então, bora treinar juntos? Encontre uma posição confortável, seja sentado no sofá, em uma cadeira ou com as suas pernas cruzadas no chão, o que for mais adequado para você. Permita que a sua coluna se alongue suavemente, como se um fio invisível puxasse o topo da sua cabeça para o céu. Relaxe os ombros, solte a tensão da mandíbula e você pode escolher deixar os olhos semiabertos ou fechar, se lhe for mais conveniente e confortável. Se os seus olhos se mantiverem semiabertos, foque em um ponto na sua frente. Comece a trazer a sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Observe como ele entra mais frio, sai mais quente. Não precisa mudar nada, apenas observe. Sinta a expansão do seu abdômen ao inspirar e a contração ao expirar. Deixe que cada respiração seja um convite para você se ancorar no momento presente. Vamos agora começar a cultivar a bondade amorosa. Nós vamos iniciar direcionando essa bondade para nós mesmos. Pense em você, em sua própria existência, com todas as suas imperfeições e qualidades. Reconheça que, assim como todos os seres, você busca a felicidade e deseja estar livre do sofrimento. E então, repita mentalmente: que eu esteja livre do perigo. Que eu esteja livre do sofrimento mental. Que eu esteja livre do sofrimento físico. Que eu possa viver com facilidade e bem-estar. Sinta
o calor dessas palavras, a intenção de bondade se espalhando por todo o seu ser, do topo da cabeça aos dedos dos pés. Permita que essa bondade preencha cada célula do seu corpo. Agora, traga à mente uma pessoa querida, alguém por quem você sente um amor genuíno e incondicional. Pode ser um familiar, um amigo, o seu pet. Visualize esse ser claramente em sua mente. Sinta a alegria e o carinho que ele te inspira e direcione as mesmas frases de bondade amorosa para ele. Que você esteja livre de perigo. Que você esteja livre de sofrimento mental. Que você esteja livre de sofrimento físico. Que você possa viver com facilidade e bem-estar. Agora, sinta a conexão, a ressonância dessa bondade entre você e esse ser. Permita que essa energia se expanda, envolvendo-o completamente. Agora, nós vamos expandir essa bondade para uma pessoa neutra, alguém que você conhece, mas por quem não sente nem grande afeição nem aversão. Pode ser o caixa do supermercado, um vizinho distante ou alguém que você vê regularmente, mas com quem não tem uma relação próxima. Visualize essa pessoa. Reconheça que, assim como você, e assim como o seu ser querido, essa pessoa também busca a felicidade e também deseja estar livre do sofrimento. Direcione para ela as frases agora. Que você esteja livre de perigo. Que você esteja livre de sofrimento mental. Que você esteja livre de sofrimento físico. Que você possa viver com facilidade e bem-estar. Observe qualquer resistência que possa surgir. É natural. Apenas observe e gentilmente retorne a intenção de bondade. E agora nós vamos para o passo mais desafiador, mas também o mais transformador, acredite. Traga à mente alguém que te causou raiva, frustração ou ódio. Sinta o calor do ódio, a tensão invadir seu corpo e não julgue, apenas observe. Reconheça, por mais difícil que seja, que por trás das ações que te irritam, dos desafios, essa pessoa também é um ser humano que busca a felicidade e que deseja estar livre do sofrimento.
e ela pode estar agindo a partir da sua própria dor, ignorância ou medo. Visualize essa pessoa não como a causa da sua raiva, mas como um ser que, como você, é imperfeito e vulnerável. Se for muito difícil, visualize-a como uma criança assustada, que ela já foi. Com a maior sinceridade que puder reunir, direcione as frases de bondade amorosa para ela. Que você esteja livre do perigo. Que você esteja livre de sofrimento mental. Que você esteja livre do sofrimento físico. Que você possa viver com facilidade e bem-estar. Permita que a compaixão comece a dissolver a barreira do ódio. Não se force a sentir algo que não sente. Apenas plante a semente da intenção. Cada vez que você repete essas frases, você está reconfigurando o seu cérebro, construindo novas vias neurais para empatia e para compaixão. Finalmente, expanda essa bondade amorosa para todos os seres, sem exceção, para todos os seres vivos no planeta, para aqueles que você conhece, para aqueles que você nunca viu, para os seres humanos, para os animaizinhos, para as plantas, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em paz. Visualize essa bondade se espalhando como uma luz dourada, envolvendo o mundo inteiro. Repita mentalmente: que todos os seres estejam livres de perigo. Que todos os seres estejam livres do sofrimento mental. Que todos os seres estejam livres do sofrimento físico. Que todos os seres possam viver com facilidade e bem-estar. Sinta o seu coração se abrir, vasto como o céu, leve como uma brisa. Permita que essa bondade amorosa se torne a sua natureza. Agora, quando estiver pronto, traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Sinta o seu corpo. Perceba o ambiente ao seu redor, os sons. E quando quiser, abra os olhos suavemente e leve essa bondade para o seu dia. Lembre-se, a bondade amorosa não é um sentimento passivo, mas é sim uma força ativa que dissolve o ódio. É sim uma prática contínua, um músculo que se fortalece com o uso, como todos os outros. Gange cha yamune chaiva. Bem, nós vimos que o ódio perpetua o ciclo do sofrimento, o samsara, porque reforça a ilusão de separação e planta sementes kármicas negativas.
e vimos que nós podemos transformá-lo com a compaixão. Combater o ódio é um ato de coragem. O Buda diz que o ódio não cessa com o ódio. Só o amor faz o ódio cessar. Então, para aprofundar, a não violência é um princípio central no budismo. E ela se estende não apenas às ações físicas, sabe? Mas também às palavras e aos pensamentos. Porque o ódio, mesmo que não se manifeste em violência física, é uma forma de violência mental que nos prejudica profundamente. E quando nós reconhecemos a interdependência de todos os seres, nós nos damos conta que ferir o outro é, em última instância, ferir a nós mesmos. A compaixão, então, não se trata apenas de um sentimento bonito, mas de uma estratégia inteligente para nossa própria libertação do sofrimento. Quando deliberadamente escolhemos responder ao ódio com bondade, nós estamos quebrando um ciclo vicioso e plantando sementes de paz para o futuro, tanto para o nosso futuro quanto para o futuro do planeta. É um ato revolucionário de amor. O princípio da não violência é um dos pilares éticos mais importantes no budismo. E como vimos, se estende para além da ausência da agressão, abrangendo a não violência em pensamentos, em palavras e, claro, em ações. Porque o ódio, mesmo que permaneça internalizado, que não seja expressado, ele é uma forma de violência mental que consome. É como carregar um fardo pesado que só nos prejudica. A prática da não violência nos convida, então, a examinar as nossas intenções e a reconhecer que a verdadeira paz começa dentro de nós. Se a nossa mente está cheia de ódio, não importa o quão pacífico seja nosso ambiente externo, nós estaremos em constante conflito. Então, por isso, a não violência é um convite para a autoobservação e para a purificação da mente, reconhecendo que a violência, em qualquer das suas formas, é um obstáculo para a iluminação e para a felicidade duradoura. Outro conceito fundamental para entender por que o ódio é tão prejudicial é o conceito de interdependência. Porque ele nos ensina que nada existe de forma isolada, que tudo está conectado e surge em dependência de outras coisas. Quando nós odiamos alguém, estamos, na verdade, odiando uma parte de nós mesmos, da nossa própria humanidade, pois estamos todos interligados na teia da existência. É como tentar cortar um fio de uma teia. Você afeta a teia toda. Essa compreensão profunda da interdependência dissolve aquela ilusão do eu separado, sabe? E nos leva a uma visão mais compassiva do mundo. Se todos os seres estão interconectados, então o bem-estar do outro é intrinsecamente ligado ao nosso próprio bem-estar. O ódio, portanto, é uma ação contra a própria natureza da realidade, um ato de autossabotagem. Já a compaixão, por outro lado, é um reconhecimento dessa interconexão, uma celebração da nossa unidade fundamental. É a sabedoria que nos permite ver que, ao ajudar o outro, nós estamos nos ajudando. Ao amar o outro, estamos nos amando. Então, bora um desafio? Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, quando o ódio surgir, talvez por pacotes vazios na mesa, um ar-condicionado mal regulado,
ou a bateria do seu carro que decide te abandonar bem no meio do nada, ofereça um desejo silencioso de paz. Eu, Julie, que já briguei com a caneta que secou na hora errada e perdi a paciência, eu prometo tentar. E compartilhe nos comentários como está sendo essa sua luta amorosa. Quero muito saber como é que vocês estão apagando as suas chamas. Antes de me despedir, eu gostaria de compartilhar com vocês trechos de 2 textos que me tocaram muito, que falam sobre o ódio e a compaixão. O primeiro deles é do Shantideva, no Guia para o Caminho do Bodhisattva. Ele escreveu esse texto em versos e no capítulo sobre a paciência, ele reflete sobre o ódio. E, bem, assim é, abre aspas. O ódio, como fogo, consome a mente. Suas chamas devoram toda virtude. Por que culpar o outro, se a causa é apenas minha própria ilusão ardente? Como uma cobra que morde seu próprio rabo, o ódio se volta contra quem o carrega. Com paciência, apago suas brasas. Com compaixão, liberto meu coração. Fecha aspas. O segundo texto são os versos 3 a 5 do Dhammapada, do capítulo que se chama Os Pares, ou Yamakavaga. E assim é. Abre aspas. Ele me insultou, ele me feriu, ele me venceu, ele me roubou. Aqueles que abrigam tais pensamentos nunca apaziguam seu ódio. Ele me insultou, ele me feriu, ele me venceu, ele me roubou. Aqueles que não abrigam tais pensamentos encontram paz no coração. O ódio não cessa pelo ódio. O ódio cessa pelo amor. Fecha aspas. Bom, meus queridos ouvintes, por hoje é só. Acho que todos nós já estamos convencidos de que o ódio é como um fogo, que nós podemos sim apagar com a água da compaixão, transformando a dor em sabedoria. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para resfriar o coração. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Muito, muito obrigada por sua companhia. Não se esqueçam, por favor, de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação. E até semana que vem. Que os seus dias sejam cheios de compaixão e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios para todos os seres.